Coisas que você acha interessantes são tédio puro para quem tem tédio como natureza. A caixa pode não ser nada além de uma forma de matar o tempo para alguém que está afogado em tédio. Portanto, isso é apenas um jogo. Um jogo sem sentido. Não tem qualquer outro objetivo senão acabar com o tédio. Então, vamos lutar. Vamos lutar futilmente até a morte. Olá pessoas, meu nome é Alves, estou aqui para trazer mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra finalmente continuar com a nossa incrível série de reviews da Light Novel The Empty Box and Zero of Maria, ou também conhecida como o Tesouro no Hakoto Zero no Maria. Dessa vez eu vou estar falando um pouquinho então sobre o volume 3 da obra que eu li recentemente. Na verdade já tem um tempinho já que eu li, mas eu fiz algumas anotações e separei aqui tudo que eu achei bem interessante do volume pra estar comentando aqui com vocês e então continuar fazendo as análises de cada um dos volumes pra você que tá curioso e não viu os reviews dos volumes passados. Dá uma clicada aí no canto superior direito que tem lá todos os vídeos da playlist, beleza? E aí você pode ver os outros antes de chegar nesse. E no caso, vamos então agora para uma introduçãozinha sobre o que foi o início desse volume, beleza? Bora lá! Bem, como parece que já é de costume dos volumes de Hyakkomari, eles começam de forma bem tranquila. Eles mostram alguma coisinha no inicinho ali no prólogo, mas depois a obra fica bem de boa, mostra algumas cenas do cotidiano dos personagens, slice of life mesmo. E nesse caso a gente começa vendo ali o Kazuki Oshino, nosso protagonista, junto com a Maria e também com o Haruaki e a Kokone, no shopping ali, se divertindo, passeando e tal, coisa tranquila. E tem até uma cena bem divertida que muita gente gosta de ficar printando a fotinha até que tem do desenho, que seria o Kazuki vestido de maid, que a Maria acaba fazendo ele se vestir disso. E é umas ceninhas bem descontraídas que tem, é bem divertido de ver, mas logo nesse início você já começa a reparar numa coisa que eles falam sobre o Daya aparentemente ter desaparecido. Eles não sabem o que aconteceu com ele, mas lembrando do final do volume anterior, a gente vê que o Daya aparentemente pegou uma caixa também, ele teve contato com o O. Então a gente sabe que provavelmente a caixa seria dele, então a que vai aparecer durante esse volume. Inclusive, esse foi um cliffhanger bem legal que eu até cheguei a comentar no vídeo anterior sobre esse finalzinho da obra te deixar com bastante vontade de querer correr logo pro próximo pra ver o que o Daya ia fazer, porque o Daya de longe é um dos personagens mais misteriosos da obra até então e que você fica mais suspeitando de que provavelmente se vai dar merda em algum momento na obra, a culpa vai ser dele porque ele é o mais suspeito de todos. E no início desse vídeo então você viu uma das falas que o próprio Daya fala logo no início desse volume, quando ele aparece na frente de uma máquina de fliperama ali para o Oshino e fala então um pouco sobre o que seria as naturezas dos seres humanos, que cada um teria a sua própria e cada um agiria de acordo com ela. E no caso, a natureza dele então seria essa natureza do tédio, aonde ele não se importa com nada, ele só quer arrumar alguma coisa para se entreter mesmo, porque ele não acha mais nada interessante, nada do mundo comum, sendo bem contrário do Oshino, que é muito apegado ao cotidiano dele, como a gente já viu anteriormente. Então, logo após dessas cenas Slice of Life que a gente vê no início e esse corte brusco que leva ali o Oshino pra frente do Daya, né, num lugar totalmente estranho, onde tem essa máquina de fliperama, ele já é levado direto para o jogo que é chamado então Kingdom Royale, que seria um jogo de assassinato, onde cada uma das pessoas que foi levada recebe uma classe própria e cada uma tem seus objetivos para vencer o jogo, que incluem no caso assassinar outros personagens que também são outras pessoas da escola deles, e completando seus objetivos eles conseguiriam então vencer e sair vivos. Então, de acordo com as regras impostas por Daya, apenas uma pessoa poderia sair viva daquilo. Eles são confinados numa área onde cada um tem seu quarto, cada um tem sua mochila, também tem um relógio que eles conseguem ver ali informações sobre o diálogo deles e coisas do tipo, e é realmente montado um jogo mesmo, tanto que cada um tem habilidades especiais que podem ser utilizadas, como assassinato e coisas assim, para poder estar interferindo no jogo e matando outras pessoas sem necessariamente ter que usar a força bruta, apesar de que essa também é uma opção, já que eles recebem, por exemplo, facas. E uma coisa bem interessante é que logo de cara, quando chegou nesse jogo, eu vi a proposta que eles estavam falando ali de como é que seria. Na hora pensei no Danganronpa, que pra quem não conhece é uma série de jogos e também tem o anime, que é basicamente a mesma coisa, muda alguns detalhes, como por exemplo classe, essas coisas não existem no Danganronpa, mas foi bem parecido. Inclusive tem um ursinho também no Danganronpa, que é o Monokuma, e aqui nós temos então o mascote Noita,
Ethan, que aparece apresentando o jogo ali pros personagens na telinha, ele narra quando acontece alguma coisa que as pessoas precisam saber, e é bem parecido com Danganronpa, e eu duvido que não tenha sido inspirado. Eu achei bem legal isso, apesar de que tem muita coisa diferente que deixa até mais complexo do que o Danganronpa, principalmente por causa das classes. Mas também é importante falar que quando os personagens entram nesse jogo, o Oshino, por exemplo, ele já não se lembra mais do que aconteceu anteriormente, quando ele encontrou o Daya na frente do fliperama, o Daya falou algumas coisas, então ele não se lembra disso, então ele não sabe que aquilo provavelmente seria uma caixa do Daya, ele suspeita por causa das coisas que aconteceram antes do Daya ter desaparecido e aquelas coisas, mas ele não consegue ter certeza disso. Isso é uma coisa bem importante para esse volume. Mas, bem, daqui pra frente eu vou estar falando mais sobre o desenvolvimento do volume, então vai ter spoilers. Se você ainda não leu esse volume, eu recomendo que você dê uma lida, porque é realmente bem legal de verdade. Eu até achei algumas partezinhas meio chatas, mas o final compensou muito, e eu tô, de novo, muito curioso pro próximo volume. Mas então, vamos para o que acontece então no primeiro round. Bem, então como eu acabei de deixar entender, o jogo ele tem mais de um round. Nesse mesmo volume nós vamos ter então 3 rounds. No caso, o que muda são as classes que cada pessoa recebe, e também um fator bem importante, mas que é um spoiler bem grande que eu vou estar comentando um pouquinho mais pra frente. No caso, logo no início, o Oshino ele obviamente quer se encontrar com a Maria pra poder estar entendendo um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo ali, pra eles discutirem e tal. Então nos encontros secretos desse primeiro round quase sempre vão ser os dois, e eles então discutem sobre o que seria essa caixa chamada de Game of Endless, e de acordo com a Maria, ela seria então uma caixa do tipo externo, que tem um nível em torno de 5, que seria um nível maior do que a caixa anterior, e provavelmente então o portador que conseguiu criar essa caixa, ele tinha uma visão bem forte de qual que seria o desejo dele para deixar poucas falhas e coisas inexatas na criação daquela realidade onde tudo tá acontecendo. Então provavelmente seria bem mais difícil deles conseguirem persuadir essa pessoa para ela simplesmente entregar a caixa ou desistir daquilo que tá acontecendo ali. Além disso, como é uma caixa externa, como eu já expliquei no outro vídeo, as coisas que acontecerem ali iriam afetar o mundo real, já que ela não ocorre em uma realidade separada, mas sim no nosso mundo. Então, como é um jogo de assassinato, você começa a pensar, poxa, se alguém morrer, então já era, a pessoa morreu de verdade. Mas não é exatamente assim, e isso foi uma coisa que quando acabou o primeiro round e começou o segundo, eu falei, poxa, mas o bagulho não era caixa externa? Mas então que nós chegamos à explicação do plot lá do finalzinho do volume, que é quando o Daya explica sobre uma das coisas que eu achei mais interessante do jogo, que é no caso que nem sempre todas as pessoas que estão jogando o jogo são realmente elas de verdade. No caso, a cada round tem apenas uma pessoa que é ela real, e as outras são apenas clones das outras pessoas. Ou seja, se os clones morrerem não faz diferença alguma, mas se a pessoa real morrer, ela realmente morre. E isso explica muita coisa mesmo, porque como cada round tinha apenas uma pessoa normal, e essa pessoa começava a agir estranho e matava todo mundo e fazia coisas bizarras, eu comecei a pensar, tipo, caramba, o autor pirou aqui, queria fazer só um bagulho louco aqui de mata-mata e fez os personagens ficar tudo maluco, doente, que só quer vencer e pronto, né? Mas não, tem um pouco mais de sentido nisso. Na verdade tem bem mais sentido quando ele te explica isso lá no finalzinho do volume, e isso pra mim, nossa, melhorou demais a visão que eu tava tendo desse volume, muito mesmo. E outro ponto muito interessante, voltando agora para o primeiro round em si, é no caso que os personagens tinham a suspeita de que era o Daya, e você também, você tinha 99,9% de certeza de que, poxa, é o Daya que é o dono da caixa, ele já apareceu na frente do fliperama, já aconteceu várias coisas estranhas com ele, só que durante esse primeiro round, ele vai convencendo o Oshino aos poucos de que não é ele, de que ele não fez nada daquilo, que ele pode ter pego a caixa, mas não ter utilizado ela daquela forma, e ele vai tentando convencer até o ponto que realmente o Oshino para de acreditar que a caixa realmente é do Daya, e isso é o que faz ele perder então o primeiro round, porque ele realmente foi completamente manipulado, e até mesmo eu comecei a duvidar, tipo, será que não é o Daya de verdade? Será que tem uma coisa diferente na propriedade dessa caixa, algo do tipo? Então essa parte foi realmente muito bem feita de verdade, porque começou até a me convencer de que não é o Daya mesmo eu sabendo de outras coisas. E outra coisa interessante é que logo nesse primeiro
round, o Oshino já percebe uma coisa, de que no caso a Kingdom Royale, ela vai ser um jogo que ele meio que vai ter que em algum momento tomar a iniciativa, porque como ela é um jogo de enganação e de assassinato e coisas do tipo, a Maria meio que não tem capacidade nenhuma de fazer aquilo, porque ela se vê totalmente incapaz de fazer mal a outras pessoas desse tipo de forma. Então vai ser ele mesmo que vai ter que em algum momento ali dar um jeito de ajudar a Maria. E, inclusive isso é muito interessante durante o volume, porque chega a momentos que ele realmente quase mata alguém por causa disso, mas ele acaba recobrando a consciência dele ali, principalmente durante o segundo round, que no caso, nesse primeiro, como eu falei, a pessoa que era real era no caso o próprio Daya, que ele meio que vai se protegendo, ele se joga, se arrisca, mas ao mesmo tempo que ele tá se arriscando, ele tá dando uma forma de contornar aquilo e parecer que ele não é o culpado de nada ali e conseguir sair vivo e vencer então esse primeiro round. Agora no segundo, no caso, a pessoa que é a culpada é a Yanagi Yuri, que inclusive tem um negócio bem interessante com o passado do Oshino, já que o Oshino começa a relembrar sobre outra Yanagi que ele conhecia, que era a Yanagi Nana, que chegou a ser então o primeiro amor da vida dele, e é muito interessante como ele vai falando sobre ela, sobre os arrependimentos que ele tem em relação a ela, de ter abandonado e ela ter desaparecido, e isso afeta ele, e inclusive tem relação com a parte dele ser muito apegado ao cotidiano. Aparentemente ele se apegou ao cotidiano dele como uma forma de estar esquecendo o que aconteceu nesse passado dele, mas como você vê durante essa parte do volume, ainda tem um peso na consciência muito grande pelo que ele deixou acontecer com essa garota, que ele se sente como se tivesse traído ela, e isso é um ponto muito interessante para chegar no caso ao ponto dele ser manipulado dessa vez pela Yanagi Yuri, que vai aos poucos ficando mais próxima dele durante esse round. Ela vai tendo vários encontros secretos com ele e sempre vai aprofundando mais, deixando ele mais apegado a ela para também conseguir manipular o Oshino, e ela basicamente consegue isso até lá pro finalzinho. Só que além disso, nesse round é revelado uma coisa muito bizarra, mas muito mesmo, que é no caso a forma como que o Koudai Kamiuchi se revela tendo problemas seríssimos mentais, de verdade mesmo. Ele é o personagem mais doente até agora na obra inteira, nenhum desses outros chega aos pés dele, de verdade. Todos os outros personagens meio que tem essas motivações de que realmente ele é o que tá vivo ali, os outros são clones, então de certa forma ele não tá matando a pessoa de verdade, mas tá matando uma coisa que é muito parecida com ela, o que já é meio bizarro, mas que ainda tem um pouco de justificativa. Agora o Kamiuchi é só realmente doente total, e a Yuri percebe que ele estava interessado nela e usa isso a favor dela, mas em determinado momento o Kamiuchi fica maluco de vez e começa a pirar total. Ele começa matando o Daya a sangue frio mesmo, mete a faca no pescoço dele e depois começa a abusar da Yanagi, e também tinha interesse em fazer isso com a Maria. Então ele, meu Deus do céu, esse personagem, nossa, e pra mim essa foi a parte que o volume, tipo, mesmo eu ainda não sabendo do plot e tal, dos personagens, que na verdade tem apenas um, que é a pessoa verdadeira ali, eu não tava gostando muito, tava achando o volume, ok, é legalzinho, mas quando chega nessa parte que fica pesadaço, do nada, ficou muito divertido de ler, de verdade, foi tipo, nossa, muito do nada. Essa parte que ele mata o Daya, nesse round que o Daya não é de verdade, né, e ele vai revelando uma mentalidade totalmente doente que ele tem, que é algo, nossa, assustador, e esse personagem eu tô muito curioso pra ver mais sobre ele, muito mesmo, porque, meu Deus do céu. E no caso, depois do Kamiuchi ele revelar essa identidade totalmente maníaca dele, ele começa meio que a arriscar a própria vida e fazer joguinhos internos ali, como por exemplo deixar o Oshino viver, apenas para que no próximo intervalo dos rounds ele pudesse ter a chance de estar matando a Yuri ou matando o Kamiuchi, para poder ver se o Oshino teria essa capacidade de estar fazendo isso, porque de certa forma tem uma reflexão que é colocada nesse volume, que seria no caso de que esses clones das pessoas, eles são completamente idênticos a elas, então você matando eles, você se sentiria tão mal quanto se realmente fossem eles de verdade, porque eles são idênticos, e você se sentiria completamente culpado por causa disso, então meio que você estaria estragando sua vida, principalmente o Oshino, que é muito apegado à vida cotidiana dele, a vida tranquila, e ele teria que conviver com esse peso na consciência dele pelo resto da vida, mesmo ele vencendo o jogo e saindo dessa caixa depois.
Então, o desafio que o Oshino vai ter, junto com a Maria, é de tentar vencer essa caixa sem matar ninguém. Porque até então, durante esse volume, a gente vai ver nos rounds que eles não são as pessoas de verdade, eles são clones. Mas, ao final desse volume, então seria o round do Oshino. Aparentemente é o primeiro que vai ter no próximo volume, e que eu tô realmente curioso, de verdade, porque ele tem uma conversa ali com o Daya no final, que ele fala que seria injusto dele ir pra isso, já que ele não iria matar ninguém de forma alguma, e que não teria como ele vencer, mas então ele fala que seria possível caso eles passassem ali, não sei se são 7 ou 8 dias do jogo, sobrevivendo sem ninguém começar o jogo de verdade, sem ninguém se matar. Se ele conseguisse manter isso durante todos os dias, ele conseguiria vencer aquilo, e como prêmio o Daya ainda entregaria a caixa pra ele. Só que fazer isso em si não seria muito difícil, mas quando você lembra do Kamiuchi, que é doente, você pensa, caramba, eu não sei como que ele vai conseguir conter esse cara, porque desde o início ele já dava indícios de que tava pensando em fazer merda durante o jogo. Desde o início, tem algumas falas que ele se refere às meninas, que depois você vê que, caramba, o cara é doente demais, mano. Mas também outra coisinha que tem também que é interessante de falar é no caso sobre coisinha que é citada lá no primeiro round ainda, que é no caso que o Oshino, ele meio que tem uma ideia na cabeça dele de que o Daya tá fazendo esse jogo por algo relacionado a Kokone. E pela reação do Daya que ele tem nesse momento, aparentemente tem algo a ver mesmo. Eu não sei ao certo o que seria, eles não aprofundam muito essa discussão rápida que eles têm, mas será que o Daya ficou com raiva por algo que aconteceu no volume anterior lá com o Oshino, nos momentos que ele não tava sob posse do próprio corpo, né, que deu alguns problemas ali com a Kokone, daquela parte da declaração e tal. Será que ele ficou, sei lá, ressentido com aquilo? Não sei ao certo, mas aparentemente tem algo a ver com a Kokone mesmo, essa caixa. E como eu disse, isso reforça ainda mais que realmente é o Daya que é o dono da caixa. Eu acho que não tem mais discussão sobre isso. Os plots que tiveram nesse volume foi realmente muito interessantes. Essa parte de mostrar um pouquinho mais do passado do Oshino também foi bem legal de verdade. Mas também tem uma outra coisinha que eu gostaria de falar, que tem uma parte que o Daya discute com o Oshino e ele fala desse jeito: pra mim você é muito mais anormal, já que consegue lembrar do O mesmo que ele devesse ser apagado completamente da sua memória, sabia? Por sermos portadores e usarmos as características das caixas, somos capazes desse tipo de coisa. Mas você não é o portador, é? Essa é apenas a forma como me sinto, mas no momento em que alguém obtém a caixa, ele deixa de ser humano. Isso é porque esse alguém cruza os limites da raça humana graças à caixa, e sem esses limites o portador também é removido do cotidiano. Essa é a característica natural de ser um portador, porque você se move para um nível superior, se torna capaz de ver coisas que não podia antes. Não quer dizer que você possa visualmente ver a caixa ou a existência do O, é apenas que você se torna capaz de percebê-los. Apesar de ter devolvido, você chegou a tocar a caixa, certo? Com isso, você aprendeu que algo absurdo como a caixa que garante que qualquer desejo realmente existe. Aprendeu que não há limites, você seria capaz de dominá-la, por isso você ficou assim apenas por tocar a caixa. Não, você não é normal. Como disse antes, você está flutuando acima desse cotidiano. Pior, essa anomalia sua estava aí mesmo antes de tocar a caixa. Sua natureza lembra a de nós, portadores, desde o princípio. Não, ao invés disso, você pode na verdade lembrar o próprio O. Essa é uma discussãozinha bem rápida que eles têm ali numa parte do round 2, mas que é muito interessante, que me deixou muito intrigado de verdade sobre o que o Oshino tem a ver com isso tudo. E com certeza absoluta isso é o que vai ser mais tratado pra frente da obra, quando começar a explicar um pouco mais sobre o que tá acontecendo com o Oshino, o que realmente é o O, por que ele tá dando essas caixas e por que ele é tão interessado no Kazuki em específico. E essa aparentemente foi então a parte que o autor aproveitou para colocar ali um ganchinho sobre o que está por vir ali na história, que tem algo muito diferente ali no Oshino e que me deixou bem curioso. Outra coisinha que eu não falei aqui foi sobre o round 3, no caso a pessoa real que está nele é a Iroha Shindou, mas é um round que acaba extremamente rápido. Eu achei bem interessante isso também, que ela basicamente se concentra ao máximo do início do jogo e já mata todo mundo logo de cara e vence.
Pra mim foi uma decisão bem interessante ela fazer isso, porque ela meio que tentou acabar com aquilo logo antes que ela parasse pra pensar e acabasse desistindo talvez de fazer algo tão absurdo assim. Então após isso já é passado então pra essa parte que eu já disse sobre o Oshino se preparando então para o próximo round, que no caso será dele. Então temos ali o finalzinho do Oshino mostrando que tá determinado a derrotar o Daiya, fazendo então esse método de conseguir vencer sem deixar ninguém se matar. E então o Daiya sorri confiante e declara então que isso é absolutamente impossível. E é basicamente dessa forma que esse volume termina, um volume bem intenso de verdade. O primeiro round é mais lento, mas vai explicando mais pra você acostumar ali com aquele jogo que eles estão participando. O segundo round é muito bom de verdade, e o terceiro é rapidinho, bem sucinto, mas realmente esse volume desenvolveu muita coisa. Realmente é um volume muito importante pra obra e dá pra você entender que o autor realmente tá colocando ali vários elementos e coisas que vão sendo aprofundadas ao decorrer da obra, e realmente foi um ótimo volume de verdade. Eu não tinha gostado tanto, mas após entender melhor o que o autor fez, principalmente com o plot do final, foi muito bom de verdade, e eu estou bem ansioso para ler o próximo. E finalmente esse vídeo está sendo gravado e eu vou poder estar dando então continuidade a essa série. E realmente, galera, muito obrigado pelo apoio de verdade. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal já passou dos 700 inscritos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, comentar aí embaixo o que você tá achando e compartilhar pro canal continuar crescendo, beleza? Mas no mais é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!